aqui. A aula de hoje é uma aula básica e muito importante, né? É sobre o Evangelho de Cristo, da Igreja de Cristo, a Igreja Bíblica, né? Então, se ficarmos só nisso, já estaremos de grande valia. Vamos ver aqui. Como se tornar cristão, é o curso, a lição 6. Nas lições anteriores, nós vimos 5 lições. Ser simplesmente cristão, vimos o que é um cristão, na lição 2. Nós vimos o Deus do cristão. Nós vimos que a autoridade da Bíblia, ou seja, na Bíblia, está a vontade do Pai, o que nós temos que seguir. Na lição 5, nós vimos a santidade de Deus e a justiça. Deus é santo, não há pecado, não há nenhuma mancha nele, e ele é justo. E hoje nós vamos ver o Evangelho de Jesus Cristo. Essa lição, irmãos, é uma continuação da última, na qual nós estudamos sobre a santidade e a justiça de Deus. Nós vimos que Deus é completamente santo e justo. Ele não faz e nunca fez qualquer injustiça. Sua pureza cria uma oposição contrária àquilo que é impuro e injusto. Para ele, impureza e injustiça são os principais inimigos do seu reino e são os objetos da sua ira destruidora. Referindo-se a essas verdades, o que Paulo escreveu sobre isso? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e a injustiça dos homens, que suprimem a verdade. A verdade é a palavra de Deus, bíblica, né? Pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Hoje, no século XXI, nenhum homem pode dizer que não conhece a Deus. Está na Bíblia. Para aqueles que não são cristãos ainda, segundo o Evangelho de Jesus, esta é a situação em relação à justiça de Deus, ou seja, a ira de Deus está voltada sobre eles, sobre aqueles que não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador e não conhecem a Deus e não seguem a Deus. Então, a ira de Deus está sobre eles, não mais sobre os cristãos que aceitaram Cristo. Os pecados do homem, ou seja, a desobediência do homem à vontade do Pai, os fazem inimigo de Deus, pois são pessoas impuras num reino onde só pureza pode existir. No reino de Deus só há espaço para pureza. Sejam santos como Deus é santo. O destino dos pecadores que não conhecem a Deus e os que conhecem a Deus, mas não obedecem, será qual? Está lá em segunda carta de Paulo ao Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, sabemos qual é o Evangelho, essa doutrina. Quem não obedece não está no caminho, não está em Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, eternamente. Enquanto estão aqui no mundo, sempre há tempo para a reconciliação, o perdão e a misericórdia de Deus para se voltar para Deus. Quando Jesus Cristo voltar, não mais haverá espaço para reconciliação. Então, lendo essa passagem de Paulo, nós podemos nos perguntar aqui que está presente hoje. Conhecemos a Deus, o Deus bíblico ali, da Bíblia? Nós obedecemos o Evangelho de Cristo? Conhecemos e obedecemos o Evangelho de Cristo? Deus fica triste com o pecado e a falta de obediência à sua palavra. Já pensou como se sente um pai ou a mãe, os pais, que possuem um filho rebelde e desobediente? Precisamos lembrar que Deus é nosso Pai. Ele quer o melhor para cada homem e mulher. Ele quer o melhor para a sua criação. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, a promessa da volta de Cristo, como julgam alguns. Então, Pedro escreveu lá para acalmar os irmãos. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Deus é paciente com a sua criação, com a humanidade, não querendo que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém tenha morte eterna, mas ele quer que todos cheguem ao arrependimento, que todos conheçam a verdade, o evangelho de Deus e se arrependam. Essa é a vontade de Deus. Esse é o motivo da demora da volta de Cristo. Deus é completamente justo e tem que fazer o que é certo. O pecado tem que ser punido e a punição é a morte eterna, sendo essa a realidade para o pecador não convertido. Se a história da humanidade, da humana, terminasse só com essa má notícia, o pecado merece a morte eterna, todos deveriam comer, beber e gozar ao máximo tudo que este mundo pode oferecer, porque logo tudo chegaria ao fim.
Mas a história não termina com essa má notícia que o salário do pecado é a morte e acaba por aí, pois graças a Deus temos boas notícias que podem levá-los à salvação. Você pode escapar das consequências eternas do pecado, não precisará mais viver afastado da presença de Deus. A vida eterna que você perdeu pode ser recuperada. Como? Através das boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos amou de tal maneira que não pôde suportar a perda da sua criação. O amor e a justiça dele, de Deus, procuraram uma maneira pela qual ele pudesse perdoar o pecador e, ao mesmo tempo, manter a sua justiça. O resultado disso é o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, ele pode perdoar o pecador e manter a justiça, ou seja, punir os pecadores. Vamos então a essas boas notícias da salvação. A rebelião e a injustiça do homem não foram uma surpresa para Deus. Ele já sabia o que aconteceria e, como resultado do pecado, muitos teriam que morrer. Mas mesmo assim, ele decidiu criar o homem, porque seria uma oportunidade para o conhecerem e gozarem a vida eterna. O que é que Deus poderia fazer para resgatar o pecador arrependido, que queria fazer o bem e não o mal? Ele formulou um plano. E este plano é a história da vinda, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo para o homem perdido. O plano para salvar o homem foi feito antes da criação do mundo. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Se nós chamamos Deus de Pai, portemos aqui, enquanto estamos na terra, com temor. Temor é reverência ao Pai, reverência às coisas de Deus. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, perdoados, né, da sua maneira vazia de viver antes do batismo, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido através da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Isso foi planejado antes da criação do mundo. Por meio dele, de Cristo, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, Deus ressuscitou a Cristo e o glorificou, de modo que a fé e a esperança que nós temos estão em Deus. Nós temos fé em Cristo Jesus, nós temos fé no plano do Senhor, e nós temos esperança da vida eterna. Depois de criar o mundo, Deus começou a colocar seu plano em ação. A história prosseguiu com o propósito de realizar este plano de salvação. Nem a corrupção do mundo inteiro na época de Noé foi motivo de suficiente para Deus desistir de cumprir seu plano. Porque antes do dilúvio, Deus escolheu e deu graça a Noé, para que ele e sua família, ele, sua esposa, 3 filhos e suas noras, não perecessem, mas sim viessem a continuar a raça humana, da qual Jesus nasceria no tempo certo. Anos depois, Deus escolheu um homem chamado Abraão para fazer parte desse plano. Aí veio Abraão, Isaque, Jacó e foi vindo. Prometeu a Abraão que dos seus descendentes faria uma grande nação, e através da qual, dessa nação, o Salvador nasceria. Jesus nasceu da tribo de Judá. Os descendentes de Abraão cresceram em número e se tornaram a nação de Israel. A história dessa nação se encontra no Velho Testamento. Foi uma nação especial, porque Deus sempre revelou a sua justiça a ela, a essa nação, por meio dos profetas. E nós sabemos que Deus formou um povo para que, através dessa nação, desse povo, as demais nações conhecessem a Deus, pela obediência deste povo a Deus. Mas desde o início, Israel era uma nação desobediente e infiel a Deus. Quando Deus a chamou, estavam em escravidão no Egito. O líder dos egípcios, o faraó, não queria deixá-la partir para outra região. Então, depois de várias tentativas, 9 pragas e pedidos pacíficos, Deus considerou necessário castigar o Egito, e por causa de sua maldade e desobediência a ele. E isso ele fez através da morte dos primogênitos, a 10ª praga. Para evitar a morte dos primogênitos do seu povo de Israel, prestem bem atenção nisso. Deus mandou que eles escolhessem e matassem um cordeiro sem defeito.
Deus fez isso para lhes mostrar uma verdade muito importante. Isto é, que algo perfeito, então o cordeiro sem defeito, manso e inocente, teria que morrer, a fim de que o desobediente, né, o povo de Israel, pudesse ser liberto, ou seja, não ser castigado os seus primogênitos. Aqui já mostrava o plano da morte de Jesus Cristo a ser concretizada no futuro. Nós sabemos, já que temos a Bíblia completa, e não teve esse privilégio os nossos antepassados, nós sabemos que o Velho Testamento foi tudo sombra do Novo Testamento, tudo conduziu a Cristo. Depois de matarem o cordeiro, Deus mandou ao povo de Israel que eles colocassem o sangue do animal nas portas de suas casas, nas vigas e nos umbrais, né? Assim, na noite em que o anjo destruidor passou pela terra egípcia, matando o primogênito de cada família, ele passou por cima das casas que tinham o sangue do cordeiro nas portas, sem matar os primogênitos israelitas. Mesma coisa no dia de hoje, no dia do julgamento, quando nós fomos julgados, Deus verá o sangue de Cristo em nós. Nós seremos inocentados porque Cristo morreu por nós. Este acontecimento é chamado Páscoa, lá no Velho Testamento, a qual quer dizer passar por cima. A Páscoa tem uma significação muito mais ampla do que apenas libertação dos israelitas. Ela previu algo que aconteceria com todos os que queriam ser libertos de seus pecados. A Páscoa era apenas a previsão da realidade que aconteceria com Jesus. Está lá o autor da carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. O Velho Testamento, as suas leis, trouxe uma sombra do que viria, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, ano após ano, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximavam para adorar. Por isso, Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 7, ele cita aqui Salmos 40, versículos 6 a 8. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Cristo foi preparado. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Cristo veio, irmãos, para morrer pelos nossos pecados. Nós não teremos a morte eterna. Glória a Deus, desde que sejamos fiel até a morte. A escravidão verdadeira não é de uma nação para outra, como foi no passado, mas a de cada homem ainda hoje para o pecado, a escravidão para o pecado. Olha o que Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso sobre o passado deles no pecado, em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 4. Vocês, nós aqui batizados, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver. Quando seguimos a presente ordem deste mundo, seguimos o mundo, as trevas e o príncipe do poder do ar, Satanás, e o espírito que agora está atuando em nós, que vive na desobediência, que estava atuando, né? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, os das trevas, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Como nós vimos lá no começo, né? Quem não está em Cristo é merecedor da ira de Deus. Graças a Deus, aos batizados, convertidos, nós estamos longe da ira de Deus. A situação verdadeira é que todo homem é um pecador e precisa ser liberto da escravidão do pecado. Deus previu nossa necessidade e por isso decidiu mandar um Salvador. O Salvador foi seu próprio filho, como lemos no Evangelho de João, João 3,16. Esse versículo muito bem cita sempre o nosso irmão PC. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crer é se batizar, se arrepender e ser fiel, não pereça, mas tenha vida eterna. O verdadeiro Cordeiro Pascal foi Jesus. João Batista, uma vez, apontou para Jesus e falou, está lá em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João Batista, viu Jesus aproximando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejamos a perfeição de Jesus como Cordeiro Pascal declarado também por Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele cita Isaías 53, versículo 9. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus Cristo, irmãos, foi morto, derramado seu precioso sangue por nós na cruz. É por meio deste sangue que os homens podem ser libertos. A libertação se dará no momento que o homem aceitar Cristo como Filho de Deus, Senhor e Salvador. Essa aceitação, que é o crer,
é seguida de demonstração de arrependimento, se batizando para o perdão dos seus pecados e receber o Espírito Santo de Deus a habitar em seus corações. Depois, o cristão segue estudando a palavra de Deus para saber o que deve obedecer. É o que nós fazemos, estamos fazendo aqui hoje. Assim como o anjo da morte passou por cima das casas dos judeus no Egito, onde havia o sangue do cordeiro sem defeito nos umbrais, não matando os seus primogênitos, no dia do julgamento os cristãos serão salvos e não terão a morte eterna, pois foram redimidos, perdoados de seus pecados, uma vez que Jesus Cristo morreu por eles. Pedro escreveu que foi por causa do sangue precioso de Jesus Cristo que os cristãos foram perdoados, ou seja, redimidos de seus pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira de viver, transmitida por seus antepassados. Estamos lendo novamente, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O resultado é a libertação completa, irmãos. Israel foi liberto do Egito, mas toda a humanidade hoje, ao aceitar Cristo como Senhor e Salvador, é liberta do reino de Satanás, ou seja, do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo escrevendo aos Romanos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Cristo falou. Verdadeiros discípulos são aqueles que estão e permanecem na minha palavra. Se batizam, permanecem estudando e obedecendo o evangelho de Cristo, a palavra do Senhor. Estas são as boas notícias, o Evangelho de Cristo. Por meio do sacrifício de Jesus, somos libertos da escravidão do pecado e nos tornamos apenas cristãos. Ao aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, nos arrependendo dos nossos pecados de outrora e sendo batizados para uma vida nova em Cristo. Tem que mudar, uma vida nova, agora de cristão. Vamos crescendo dia a dia. Aqui, como o mais jovem aqui batizado é o Guilherme. Se batizou dia 8 de março. Dia a dia, com conhecimento, crescimento de fé em fé, ele vai crescendo espiritualmente para uma nova vida e a vida dele vai se transformando, graças ao Espírito Santo que habita nele. Ele tem que dar o primeiro passo, que é a vontade de crescer, pelo leite, pelo conhecimento. Então, fazendo parte do reino. Os batizados fazem parte do reino de Deus, a igreja bíblica de Cristo. Depois de escolher a nação de Israel e lhe mostrar a natureza do pecado lá atrás e a necessária libertação desse pecado, Deus continuou executando o seu plano até que chegasse a hora certa de enviar o Salvador. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, Paulo escrevendo: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, Jesus cumpriu toda a lei, a fim de redimir, perdoar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Recebemos a adoção de filhos quando nos batizamos. Esta vinda de Jesus era especial. Era Deus deixando o céu para viver na terra. João falou a respeito de Jesus como era antes de ele vir na terra. João capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio, Jesus, no caso, era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus Cristo. Sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Paulo falou aos Filipenses sobre a natureza de Cristo e sua atitude quando veio aqui na terra. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Seja a atitude de vocês, dos filipenses e a nossa aqui, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, Jesus não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se aqui na terra. Não, não. Mas Cristo esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Por isso que nós temos que ser servo da igreja e do corpo de Cristo. E sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi humilde e obediente até a morte, morte de cruz. Nós temos que ser humildes, obedientes ao Pai até a nossa morte terrena ou até a vinda de Cristo se acontecer antes. Tudo isso, irmãos, mostra como Deus se importou conosco. Pensemos juntos agora. Se você tivesse um parente muito amado, gravemente doente e internado no hospital, a 100 quilômetros da sua cidade, o que é que você faria para mostrar o seu amor e cuidado? Mandaria um estranho para visitá-lo e confortá-lo? Claro que não.
você mesmo iria. A sua presença seria uma prova de seu amor verdadeiro. Pois então, a presença de Deus aqui na terra, Jesus Cristo, mostra como ele nos ama e quer nos salvar. Mas a vinda de Jesus na terra não foi bem recebida, irmãos, e hoje ainda não é bem recebida. João capítulo 1, versículo 10 a 11. Aquele que a palavra estava no mundo, Jesus falando, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Hoje, grande parte não aceita Jesus Cristo, não aceita o Evangelho, não aceita o Novo Testamento, a nova aliança de Cristo. É uma história triste. Deus estava querendo, até rogando para ajudar, mas o mundo, com todo o seu egoísmo e orgulho, o negou. Poucas coisas têm mudado nos dias de hoje, né? Pois a maioria ainda continua o negando hoje em dia. Poucos entrarão pela porta estreita da salvação, e muitos entrarão pela porta larga da perdição. Jesus avisou sobre isso. A rejeição do povo a Jesus Cristo foi tão grande que o levou a ser crucificado, apesar dele ter provado com clareza, por meio de sinais e milagres, que sua missão era divina. É como Pedro escreveu, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Nós não devemos pensar que aconteceu assim porque Deus não tinha o poder ou capacidade para impedir a morte de seu filho pelas mãos dos injustos. Mas como já vimos que o salário do pecado é a morte, logo alguém precisaria morrer pelo pecado da humanidade, a fim de que Deus salvar o homem e manter a sua justiça. Deus não mente. Se ele diz que o salário do pecado é a morte, o pecador não convertido vai morrer e Deus vai cumprir a sua justiça e a sua palavra. Mas para salvar a humanidade, ele mandou seu filho a morrer no lugar daqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Aconteceu, irmãos, tudo conforme o plano de Deus. Foi totalmente necessário para salvar o homem, pois não havia outra maneira de manter a justiça de Deus. Precisamos nos lembrar a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus exigia a morte e a destruição de cada homem com pecado. Assim como é justo hoje que um assassino ou ladrão não seja liberto sem pagar uma pena pelos seus crimes. A pena justa para o pecador é a morte, morte eterna. Deus então teve que exigir este castigo para ser justo. E esse castigo foi pago pelo seu filho, né? No dia do juízo será chegado o tempo de exigir de cada um o salário do pecado, que é a morte. Mas Deus aceitará a morte de Jesus no lugar daqueles que creram, se batizaram e viveram em fidelidade a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 25. Deus apresentou Cristo como sacrifício para que, por sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de os homens receberem o perdão dos pecados. Nós somos perdoados graças a Jesus Cristo, pela fé nele. Deus fez isso para mostrar que ele é justo. Deus é justo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Cristo estava sem pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, tenhamos vida santa, que Deus quer nos dar. Então, nós cristãos ficaremos livres da morte que o pecado traz, se nos mantivermos fiel até a morte, né, irmãos? Livres para poder viver eternamente com Deus. Essas são as boas novas, as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo. Mas qual é a prova e a segurança de que o sacrifício de Jesus foi verdadeiramente aceito por Deus e é eficaz para perdoar pecados? Qual é a prova disso? O que é que nos dá segurança e confiança que ele acabou mesmo com o poder da morte e do pecado em nossas vidas? A resposta para essas duas perguntas é a ressurreição de Jesus, 3 dias após o sepultamento. Pedro diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou a nós aqui na terra para uma esperança viva nos céus, por meio do que? Da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então,
Jesus Cristo foi aprovado por Deus, Deus o ressuscitou e colocou à destra de Deus, reinando lá dos céus. A ressurreição de Jesus é uma resposta de que Deus aceitou completamente o sacrifício de Jesus, porque foi Deus que o ressuscitou. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, Pedro falando aos judeus lá no dia de Pentecoste, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Tudo o que resultou do pecado de Adão, Jesus desfez. A ressurreição de Jesus para a destra de Deus é a garantia de que os que estão mortos em Cristo, os que morrerem em Cristo, também ressuscitarão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Então, Cristo foi o primeiro. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Conclusão dessa lição de hoje. Tudo isso que vimos hoje é chamado Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, as boas notícias que nos levam à salvação se vivermos nelas. Foi tudo isso que Deus fez gratuitamente para nos redimir, nos perdoar e termos de volta a convivência com o nosso Criador. Na próxima lição, quarta-feira que vem, se Deus quiser, se Cristo não voltar antes, e será a última lição, nós vamos estudar como uma pessoa pode aceitar e obedecer o Evangelho para se tornar simplesmente um cristão, um discípulo de Cristo e ser salvo. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês que estão aqui presentes nesse estudo hoje e com aqueles que se assistirão, né, a gravação. Passo a palavra ao nosso irmão Luiz, evangelista da Igreja de Cristo Congregação aqui da Zona Sul, para dar sequência nessa lição de hoje.